Fala aí galera, vida mais um vídeo do canal, eu sou o Miguel Sonic. Então gente, eu tô aqui para falar pra vocês tô aqui nesse vídeo para ensinar pra vocês como é que faz um jogo de terror. Por que eu tô falando isso? Porque no TikTok, eu tenho TikTok, eu só não tenho uma conta lá, mas eu tenho. Então, lá no TikTok, só não tem muitos vídeos de como fazer um jogo de terror. Eu encontrei só um vídeo falando como é que se faz. E eu vou te dar algumas dicas e falar como é que você faz. Mas no TikTok também não falam como criar um monstro, como criar. Eu não pesquisei como é que cria um monstro de terror no TikTok, mas depois eu vou pesquisar. Tá bom, gente. Tá. Eu vou dar algumas dicas que eu acho que são boas. Vão ser bem resumidas. Eu não vou falar aplicativo, não vou falar onde você poderia fazer, mas são coisas que você deve anotar, tá bom? Olha só, coisas básicas. Primeiro, criar um local. O local, um negócio, a regra. O nome desse vídeo vai ser as regras. Quais são as regras de um jogo de terror? Tá bom. Todo jogo de terror. Primeira regra: local de. Cenário e local. Cenário e local completamente destruído. Cria um cenário ou local. Tipo, imagina essa casa, tipo uma casa, uma mansão, algum lugar destruído ou não destruído, um local com pouca iluminação e vazia. Ou você pode fazer um local com muita iluminação, só que o clima fica pesado, que você não encontra uma alma sequer, uma cidade vazia. Tipo, uma cidade fantasma, só que ela não tá fantasma, tem você e o bicho que tá escondido. Tá. Segundo, o personagem sempre tem que ter uma lanterna, alguma coisa que imite a luz, ou alguma coisa ou algum objeto importante. Pé de cabra, pé de cabra se for um ladrão, rádio, celular, um caderninho, uma chave de fenda, uma faca, uma arma. Dependendo do seu personagem, o personagem sempre tem que ter um objeto. Pode ser qualquer coisa, até uma coisinha vez. Em todo jogo de terror, o personagem tem que ter uma coisa, algum objeto na mão para ser usado na gameplay inteira, ou se não tiver algo ou algum objeto na mão do personagem, você pode deixar ele em algum lugar, o objeto ser deixado em algum lugar que o jogador irá pegar no futuramente. Terceiro, clima. Em climas em vários jogos de terror, sempre tem um clima. Às vezes com um clima mais pesado, às vezes um clima leve, até até uma falsa sensação de conforto. E com isso o jogador não pode esperar ou não esperar o susto. Tipo assim, se eu criar uma sala aconchegante, tocando uma música bonita de piano ou de teclado, alguma coisa assim, uma música relaxante, um cenário relaxante, com nada assustador, mas tudo com conforto. Nessa sala eu estou criando um clima de conforto, porque nessa sala vai ter algo que vai incomodar a pessoa? Não, vai ter tudo confortante, aconchegante. Mas a falsa sensação de conforto vai ser quebrar. A sensação de conforto vai se tornar uma falsa sensação de conforto quando a luz começar a piscar, quando a luz começar a piscar e sons estranhos serem ouvidos. E aí o monstro, o assassino, o bicho que você quiser, meio que vai aparecer, dando um jumpscare, ou vai aparecer quebrando completamente o clima de aconchegante.
E o foco será no bicho. Por quê? O bicho vai quebrar a estética. Por quê? Algo aconchegante e bonitinho, dando um lugar confortável e seguro, nunca terá alguma coisa de terror, nunca terá alguma coisa que irá te incomodar, nunca terá algo que chamará a sua atenção e você quiser tirar, arrancar aquilo dali ou pôr em outro lugar. Com mas tipo assim, uma sala completamente rosa. Se eu pôr um vaso de planta, um vaso de planta vermelho com flores mortas, aquilo se você, na primeira coisa que você vai notar no quarto é o vaso de rosas mortas. Por quê? Porque em padrões, tipo, quando tudo está combinando, quando algo quebra essa estética, sempre chamará mais a nossa atenção. E nós iremos até lá e focar mais naquilo. Entendeu? Isso é importante. Tá. Quarto. Susto. Você tem que preparar o local do susto. Tipo, às vezes deixando uma névoa, às vezes ficando silencioso, sem nenhum som, e às vezes ouvindo um som muito alto, tipo passos correndo. Olha só, tipo, numa plataforma de ferro, só tem você lá. Se você, se você escutar o passo de outra pessoa que estava andando, e aí quando você continuando, e quando você virar para trás não tem ninguém. E quando você continua andando, você todas as pessoas tomarão um susto quando escutarem passos de pessoa pesados correndo. E quando a pessoa se virar, vai ouvir que o som tá vindo na direção dela. Tipo assim, o medo. A sensação, ver algo que tá indo pra cima de você, mas você não consegue ver, mas só consegue escutar, chama bastante atenção e dá um desespero, porque a gente não sabe se aquele negócio tá vindo na nossa direção, ela tá vindo na nossa direção, só que na parte de cima ou de baixo. Por quê? Só porque a gente não tá conseguindo ver de frente não quer dizer que ela não esteja vindo na nossa direção. Isso é bem importante, não é, tu? Quer dizer, não é achado? Isso mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Clima de. Tá. O susto tem que ser bem feito. O rosto do bicho. O susto tem que ser bem feito. Além do rosto do bicho, além do local. Tipo numa caixa. Tipo numa pequena caixa. Tipo numa pequena caixa que quando você abrir a caixa, uma mão, vários braços irão se segurar. Irão segurar o personagem e puxar para dentro da caixa. Ou só soltar alguma coisa para dar susto. Tipo, eu posso pôr, tipo, eu posso pôr como referência ou tá. Eu posso pegar como referência Poppy Time. Poppy Time, a brincadeira do gás. O cano soltando gás. Muitos anos, cano soltando gás. Isso é o clássico de jogos de terror. Na verdade, isso não é clássico. Isso é o pequeno susto. Quando alguma coisa que você, tipo assim, um local normal, só com um caninho ou com uma lata. Quando você passar, o cano se quebra e o cano ou a lata se explode por algum motivo, alguma coisa. Então, quando aquilo acontece, a gente pode, pessoas fracas, com coração fraco, vão tomar um pequeno susto, ou pessoas normais vão tomar susto, enquanto outras que são bem profissionais, bem acostumadas, não vão tomar susto, porque estão acostumadas. Isso é o susto e a preparação de susto. Às vezes preparando um cenário que vai mostrar a pessoa tomar um susto, ou em outros cenários a pessoa não vai dar nenhuma dica e o susto vem direto. Número 5. Criatura ou monstro. Em todos os jogos de terror sempre tem um monstro, bicho correndo atrás de você. Como é que um jogo de terror pode ser um jogo de terror se não tem nenhuma criatura por perto? Não tem a criatura.
estrutura, não tem algo pra você ter medo. Tipo, a gente tem medo do escuro, tipo da sombra. Olha só, aqui, tá vendo essa brecha aqui? Então, nessa brecha, olha só, nessa brecha, todo mundo, todos nós, seres humanos, temos medo de alguma coisa. E às vezes o escuro, uma sala vazia, sem luz, dá muito medo. Por quê? A gente não sabe o que ela tá lá. Você acha que várias pessoas têm medo do escuro porque é assustador? Ou porque tem algo atrás do escuro? Olha só, uma sala vazia não dá medo a ninguém. Mas quando uma pessoa entra num quarto escuro, mas não percebe que não há nada, o seu medo é dissipado. A pessoa perde o seu medo, porque ela percebe que não há nada para temer. Então, o medo de um jogo de terror não é medo se não tiver algo para perseguir. Algo para perseguir e algo para sentir medo. Para sentir medo? Às vezes a gente não. Pode ser alguma coisa que a gente não vê naquela hora, mas está lá. Eu posso fazer isso de novo a Property Time. A Minecraft, na verdade, eu já usei Property Time, agora eu vou usar Minecraft. O Herobrine. Talvez ele fique em cavernas escuras, em cavernas com muita pouca iluminação, que nós não conseguimos ver ele. Mas nós sentimos que algo está lá. Entendeu? Quando a gente entra lá, quando a gente entrar numa caverna no Minecraft, pode ter um monstro lá. E com o monstro, teremos medo do monstro, do zumbi, do esqueleto, da aranha. Porque é um bicho que vai atacar a gente. Isso dá medo. Tipo, se você entrar no quarto, tipo assim, o seu quarto, à noite, sem luz, você acorda. E quando você vai pegar na mesa que está do seu lado, do lado da cama, para pegar o celular e ver que horas são, ou para pegar um copinho d'água, se você tocar, ou se você sentir uma pelagem, você vai tomar um susto. Porque um bicho peludo, ou você se confundiu com o seu gato. Você sente patinhas, uma aranha, um inseto. Isso dá muito medo porque a gente não sabe o que tem no escuro e também nos dá medo. E sexta coisa, ponto final. Pera, eu já falei sobre o monstro? Tá, agora como criar um monstro? Parte 5, 6 é a última. É a última. Abre aspas. Não, fecha aspas, eu não sei porque eu fiz aspas, né? Porque não precisa. Parte 6. Um monstro. Criatura. Como criar? Não pode ser um bicho fofinho. Não pode ser um coelhinho normal. Não pode ser um cachorrinho normal. Não pode ser um cachorrinho bravo que fica te mostra o dente. Ah, não pode. Hug mesmo, tipo a Playtime. Até ele abrir aquela boca, ele é fofinho. Tem Discworld, que é um novo jogo, também tem um monte de bichinho fofo, mas que fica tudo endiabrado depois que... Então não pode ser um bichinho fofo, só fofo, sem nada de terror. Tipo assim, você ia ter medo de um... Bandinha de pelúcia? Não, de um pintinho correndo atrás de você? Não. Ou de um pinguim também? Então, você ia ter medo de um filhotinho de cachorro correndo atrás de você, sem nada de assustador? Então monstros então, primeiro, um monstro, o bicho que você vai criar, o bicho, o cara, então tem que ser bizarro ou assustador. Ele não pode ter nada, ele não pode ter nada que não dá medo. Uma pessoa só, tipo assim, esse dente horrível. Tá. Tem um jogo, eu não me lembro o nome,
Um jogo Resident Evil. Não. Tá. Eu não sei o que usar de referência. Não vou usar referência. Tá bom. Um cachorro. Um cachorro é um bicho fofinho. Um filhotinho. Um bebezinho. Um cachorro bebê. Um filhotinho mais grandinho. São bichos fofos. Mas olha só. Mas nos jogos de terror, eles pegam um cachorro e deixam ele completamente bizarro. Às vezes mostrando a face craniana no bicho com os olhos ainda lá. Com os olhos lá. Isso é bastante assustador e dá medo. Porque é fora do normal e chama bastante atenção. Chama bastante atenção. E também zumbis. Aí entra o Resident Evil. Então, ou Silent Hill. Então, os zumbis e vários monstros são completamente bizarros, completamente bizarros e fora do normal. Não tem nada de normal ali. Sempre vai ter algo estranho que normalmente a gente não ia ver. E isso é importante e coisa que a gente deve prestar atenção. Então, para criar um vídeo de terror, o que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que criar um bicho maior que você. Uma pessoa normal, todo mundo sempre vai ter medo de pessoas maiores, porque tem megalofobia, não é? Ou coisas maiores ou... Aviso importante, a megalofobia é um medo específico que apenas certas pessoas têm. Só que mesmo assim, até quem não tem megalofobia, um monstro de terror como Huggy Wuggy, Dewey the Dogman ou Yarnaby, ou sei lá, qualquer monstro bizonho que tem em qualquer jogo de terror que seja maior que você e seja assustador, independente do tamanho, ele vai pra cima de você. Detalhe importante. Posso falar uma coisa? Eu tô sem bigode aqui porque eu arrastei, tá? E eu usei um creme depilador. Eu não posso usar mais, eu só posso usar depois de 20 dias. E aí depois eu posso usar de novo e raspar o resto, tá? Então meu bigode tá horrível, eu tô parecendo, sei lá, o salsicha. Bom, gente, olha só, bicho de terror. Um monstro de terror sempre tem que ser maior que você. Sempre tem que ser maior ou menor do que você. Ou fingir que é menor. Tá bom, olha só. Monstros, olha só. Você vê quase todos os monstros ou bichos de terror tem pequenos, tem tamanhos diferentes. Grandes até pequenos. Mas dependendo do bicho que você criar, ele tem que dar medo. Bom, alguma cicatriz, olhos assustadores ou muitos olhos, dentes afiados ou a mandíbula exposta ou a mandíbula completamente exposta. Porque mandíbula exposta pode ser assustador com os dentes do bicho. E além disso, alguns monstros podem ter garras ou habilidades. Então, cria um monstro bem feito. Coisas que dão medo. O que eu posso fazer, um exemplo, os seus medos. Cria um bicho. Brincadeira. Então, cria um bicho com os seus medos. Se você tem medo de aranha, cria um bicho inspirado em aranha. Mistura uma aranha com um fuzil. Vai tomar uma aracnídea fuzileira. Uma fuziranha. Não, é aracnídea fuzileira. É bem melhor. Então, imagine, é bem assustador e bem ruim. Porque é um bicho que vai ficar entre as paredes, entre o teto, entre o lugar do cenário e vai ficar atirando em você. E isso é um medo, e isso é bastante assustador. Você vai estar sendo atirado, correndo risco de se machucar seriamente, até de morrer por algo que você não consegue ver. E quando você consegue ver, é um bicho bizarro. É um pedaço de carne fundido, é um pedaço de carne ou algum inseto, alguma coisa misturada com algo que nós humanos usamos, que é um fuzil.
da Segunda Guerra Mundial, tá? Alguma coisa assim é bem assustadora. Então, cria alguma coisa que foge do normal. Ou você se inspira em algum monstro que você vê por aí e cria de um jeito assustador. Você até pode criar um clichê ou um inovador, tá? Então, o vídeo vai acabar, então o vídeo vai ficando por aqui. Dá like, se inscreve. Eu sou o Miguel. Tchau.